o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 27. Êxodo 15, 22 ao 27. O texto diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, Jeová Rafá, aquele que cura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Nós lemos o texto, eu queria que você fechasse os seus olhos, curva a sua cabeça e ore conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Senhor, fale conosco, ó Pai, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Senhor, que o Senhor fale conosco e a nossa alma viverá para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, você pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor, irmão. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, nós iniciamos esta campanha na terça-feira. Amanhã é o final da nossa campanha. Uma campanha onde nós estamos projetando um ano diferente. Um ano que nós estamos colocando aos pés do Senhor, no altar do Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós sonhamos, colocamos o nosso projeto no altar do Senhor. E o Senhor, Ele é tão bondoso, tão maravilhoso, tão misericordioso, que com todas as nossas imperfeições, que nós temos para oferecer é só imperfeição. Nós não conseguimos, nós podemos ser o perfeito, o máximo que a gente puder. Nunca vamos chegar à perfeição de Cristo Jesus. Então nós somos imperfeitos, mas pela graça, pelo poder de Deus, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que o meu e do que o seu. Às vezes você sonha, irmãos, e para você é um sonho tão gigante. Às vezes você fala assim: nossa, eu queria uma casa. O meu sonho é um carro. Aí Deus olha para você e fala: nossa, você sonha tão pequeno. Porque eu tenho muito mais para te dar. Porque eu sou dono do ouro, da prata. Então, irmãos, o que o Senhor pode te oferecer é muito além do que uma vida terrena, do que coisas boas nessa terra. O Senhor tem para te dar palavra de vida eterna. O apóstolo Pedro vira para o Senhor e fala: para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. E nós lemos um texto, irmãos, que talvez muitas pessoas não conheçam, mas é bom a gente explanar, e também tem pessoas que conhecem. A arte da pregação, a hermenêutica, ela diz muito isso, porque às vezes a gente usa palavras que algumas pessoas não vão entender. E às vezes a gente usa palavras tão simples que os outros mais estudiosos falam: nossa, mas ele é fraquinho, né? Mas na verdade, irmãos, é isso. A palavra do Senhor, ela é um alimento que vem do céu. E não adianta você chegar voando aqui. Tem pessoa que vai chegar andando, tem pessoa que vai chegar correndo, mas também vai ter pessoa que vai chegar arrastando. Mas o bom da palavra do Senhor, da presença de Deus, é que Jesus fala assim: uma vez por mês, vocês reúnem, e no partir do pão, vocês vão lembrar de mim. E é interessante que aquele que corre, tem que esperar o que arrasta. Eu não sei se você está pegando. Não é velocidade, irmão, é direção. Não é o tempo que você vai chegar,
Às vezes tem pessoa que tem muita velocidade, mas ela não tem direção, ela anda e corre para coisas do mundo, coisas que não enchem a alma dela. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos, todo mês, eu e você, nós expiramos para nós cearmos juntos. Nós esperamos um momento para que eu e você tenhamos a comunhão. Porque nós somos igreja, irmão. Somos igreja, sim ou não? Não. Nós somos corpo de Cristo, sim ou não? Não. Nós somos membro. Eu sou igreja quando eu estou inclusa dentro de um corpo. Eu sou membro quando eu estou incluso dentro de um corpo. Eu não sou igreja sozinho. Tem muita gente que fala, não, eu sou a igreja. Então eu não preciso estar em comunhão, eu não preciso estar sob a orientação do cajado do pastor, eu não preciso estar, não porque eu tenho livre acesso, então eu sou a igreja. Não, irmão. A igreja somos nós aqui. Ó. Interessante que eu vi um pastor pregar, ele falou assim, que se você tiver à noite, uma sexta-feira 13, passando em frente ao cemitério do Vivian Park, pastor Tito, aí você vai passando, aí você encontra um corpo, um homem andando sem um pé. Você assusta? Não. É um corpo sem o pé. Agora, se você, na mesma condição, pastor Tito, você está no mesmo lugar, você só encontra o pé andando. Você assusta? É porque é isso, irmão. Um corpo sem o pé ainda é corpo. Agora, você, sem o corpo, você não é nada. O que você passa é de um simples membro desgarrado que não tem valor algum. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui, me entregou uma palavra para dizer que você está inserido dentro do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte da igreja e um dia nós vamos morar no céu. Irmãos, o que o senhor está falando, pastor? Nós estamos iniciando aqui, entrando num contexto. Nós estávamos falando do contexto de Êxodo, capítulo 15, a partir do 22 ao 27, que diz que o povo está saindo do Egito. Você pode ver no primeiro versículo, está dizendo assim, Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. E eles foram para o deserto de Sur. Um contexto, vamos voltar só um pouquinho. Quando a gente volta, irmão, por volta de 400 anos aproximadamente, Israel ficou cativo no Egito. O povo ficou lá, José desceu, o povo veio junto. Eles ficaram cativos durante 400 anos, mas tinha uma promessa. Deus falou assim, a tua descendência, Abraão, um dia, o pastor Tito ministrou sobre essa profecia aqui, no dia que ele ministrou. Num dia, vocês vão ficar cativos, a sua descendência, mas quando tiver a quarta geração, vocês vão retornar, porque eu vou dar uma terra para vocês. E Abraão recebeu. Isaac recebeu e abraçou. Jacó recebeu e abraçou. E José também recebeu. José fala assim para os descendentes dele, Manassés e Efraim. Ele vira para os dois e fala o seguinte, quando vocês partirem daqui para a terra prometida, vocês pegam os meus ossos, porque eu quero ser enterrado juntamente com meu pai. Ele tinha fé na promessa, porque Deus é fiel para cumprir, irmãos. Deus é fiel, se Ele te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não mente. E aí, irmãos, acontece que durante esses 400 anos, Deus levanta Moisés e tira o povo de Deus com mão forte. De repente, o povo começa a sair. O faraó libera, o povo está vindo. E quando o povo está caminhando, em Êxodos, capítulo 13, versículo 21, você consegue colocar para nós, Sidney? Êxodos, capítulo 13, versículo 21, diz assim, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem. Aqui, irmãos, está falando que Deus foi na frente, mostrando o caminho. E o povo de Deus foi atrás, saindo do Egito. Mas de repente, irmãos, Deus está na frente, determinando o caminho. E eu estou vendo com os meus olhos, porque o Senhor está na frente. E quando Ele está na frente, a gente consegue perceber que o caminho é Ele, que a direção é Ele. Mas de repente, em Êxodos capítulo 14, versículo 19, coloca para nós, Êxodos 14, 19. Diz o texto assim, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e se colocou atrás. Tem momento que Deus vai na frente, pastor Arnaldo.
E ele vai abrindo caminho, cortando a corrente, e você vai mostrando a direção. Mas depois que você aprendeu a direção, depois que você está no caminho, ele vai atrás. Ele se retira e se coloca atrás. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Às vezes você está olhando e fala assim, mas Deus parece que me abandonou. Deus parece que não responde às minhas orações. Mas eu quero dizer para você que quando Ele está na frente, Ele está te dando direção. Mas depois que você aprendeu a direção, Ele vai para trás. Para quê? Para te proteger. Ele está na sua retaguarda te protegendo. Você não está vendo, mas Deus está livrando o laço de morte. Deus está livrando, o inimigo está se levantando contra você, contra a sua família, contra os seus filhos. Mas Deus está livrando, Deus está te protegendo. Porque Deus está atrás. Porque atrás do povo, o faraó, ele deu um surto e mandou o exército vir atrás do povo, para trazer o povo de volta para o Egito. Mas Deus, irmãos, protege um povo. Deus, quando Ele dá uma palavra, Ele cuida. Ele cuida do povo, irmão. Amém? Coloca aí Êxodos capítulo 14, versículo 15. Quando Jesus, irmãos, olha para você ver, você ter uma ideia dessa questão de Deus na frente e Deus atrás. Jesus, Ele chama os discípulos. Sim ou não, irmãos? Ele escolhe os discípulos. E Ele diz assim, aquele que quer me seguir, que quer me servir, ele negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Ele está na frente. Mas tem um momento que você já sabe a direção, sabe o que ele fala? Vai, ide pregai o evangelho a toda criatura. O que Deus está mostrando para nós é que vai ter momentos que Ele vai estar na frente mostrando a direção, mas vai ter momentos que Ele vai estar atrás te protegendo no caminho. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 14, versículo 15 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A palavra marchem aqui no grego, irmãos, é condição mesmo de marchar como um pelotão, como um grupo bélico, um grupo de guerra. Porque aqui eles estão saindo do Egito, irmão. Eles eram escravos durante 400 anos, mas agora eles estão saindo do Egito, e aí Deus está falando, ei, vocês não são mais escravos, porque eu te libertei, eu libertei vocês. Para de ter pensamento igual escravo, eu quero que vocês marchem igual soldados. E aí o povo começa a clamar, porque eles chegam de frente do Mar Vermelho. Irmão, é um mar, é gigante. Aí vem o povo e fala, Moisés, o que a gente faz? E aí Moisés começa a clamar a Deus. Aí, coloca aí, varão, por gentileza, no versículo 21, 14 e 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e águas foram partidas. Presta atenção, irmãos. Ele falou assim, não precisa clamar a mim, só precisa marchar. Porque quando você marcha, eu abro o mar, eu abro o caminho, eu faço as fontes jorrar na sua vida, na presença de Deus, irmão. Quando a gente está com a direção de Deus, quando a gente sai olhando para Jesus, sabe o que acontece? As coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo. A gente não precisa ficar ansioso, irmão, pelo dia de amanhã, porque esse ano é isso, porque esse ano é aquilo, porque o governo é isso. Não, irmão, quando a gente está na direção de Deus, você pode estar no meio do deserto, mas vai ter fonte para você no meio do deserto. Aleluia! Glória a Deus! E aí, irmãos, nesse momento aqui, só para você ter uma ideia. O mar, irmão, estava lá. Vou fazer aqui só uma dramatização, que eu sou muito visual. O mar está na minha frente. Eu sou Moisés. Quando eu coloco o cajado nas águas, porque Deus falou, você tem uma vara, estende ela sobre as águas. Quando estende ela sobre as águas, diz o texto, e todos, na verdade, todos os filmes da Record, por exemplo, que a gente assiste, sobre esse momento aí de Moisés, os filmes na televisão, quando ele toca o mar, o que acontece? O mar começa a abrir, daqui para lá. Mas na verdade hoje eu venho te dizer, que o mar não abriu daqui para lá, o mar abriu de lá para cá. Você está fazendo um projeto que você vai acabar o projeto amanhã e você não vai ver nada acontecer. Mas eu digo algo para você, nas regiões celestiais, a sua vitória foi decretada. E está vindo de lá para cá, não é daqui para lá, irmão, tenha fé, porque Deus vai abrir o mar nesta noite, aleluia. Abre aí para nós, Êxodo capítulo 15, por gentileza. Não, põe 14:16, por gentileza. 14:16.
Diz o texto assim: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fendendo para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. No 14:21 novamente. 14:21 diz assim: então Moisés estendeu, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Agora coloca para nós Êxodos 15, versículo 8. Nós estamos pregando a palavra de Deus. A palavra, ela é autoexplicativa, irmão. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Presta atenção, irmão. Quando Moisés, eu sou muito visual, quando Moisés coloca o cajado, o mar começa a abrir daqui para lá, sim ou não? Não, irmãos, ele começa a abrir de lá. Sabe por que de lá? Porque Deus que estava atrás, agora se colocou lá do outro lado do mar vermelho. Assim como Jesus está esperando a sua noiva. Ei, irmão, ele estava do lado de lá, e com o sopro das suas narinas, o mar começou a abrir de lá para cá. O mar vai começar a abrir na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Ele cuida do seu povo, irmão, assim como está cuidando de nós e vai cuidar da igreja durante esse ano. Aleluia, glória a Deus. Existem bênçãos, irmãos, que são liberadas de lá para cá. Aleluia. Irmão, Deus precisava do cajado de Moisés? Sim ou não? Irmão, prega comigo, sim ou não? Diga forte aí. Não, está fraco, vamos gritar. Sim ou não? Aí, vamos pregar junto. Então ele não precisa do cajado. Ele precisava de Moisés para abrir o mar, irmão? Não precisava de Moisés. Mas por que então Deus chama Moisés e coloca um cajado na mão dele? Porque ele quer colocar nós para fazer parte da história. Deus quer colocar você e eu para fazer parte da história dele na terra. Nessa Babilônia, nesse deserto. Irmão, nós não somos daqui. Nós somos um povo adquirido, um povo eleito, uma nação santa, um povo do céu. Nós somos filho por adoção. Sabe o que quer dizer isso? Que nós estamos plantados num lugar que não condiz conosco. Nós vamos fazer a diferença, nós não vamos igualar, nós vamos fazer a diferença onde a gente estiver. E eu quero dizer para você que tudo em volta pode dizer que não, mas quando Deus está na presença, quando nós estamos na presença de Deus, e Ele está na nossa retaguarda, quando pensa que não, Ele está na nossa frente, quando pensa que não, Ele está abrindo caminho, quando pensa que não, Ele está limpando os seus pés, quando pensa que não, Ele está te curando, Ele está te dando um dom, Ele está te dando um ministério. Irmão, o Senhor Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida, e quando nós estamos no centro do propósito de Deus, as águas vão se tornar doces. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E aí, Deus não precisa de Moisés, mas ele fala: eu preciso de colocar ele na história. E eu vou colocar ele na história. Eu vou colocar você, Mateus, na história, porque eu vou te usar. Eu vou te usar, pastor, eu vou te usar, Osmaí, eu vou te usar, Letícia, eu vou te usar, mas não é sobre você, é sobre mim. É a presença de Deus que nós carregamos, irmão. Não é sobre eu não tenho luz própria. Se apagar essas luzes, não brilha nada em mim, mas a presença de Deus brilha em mim. E quando eu ando, a glória de Deus que está refletindo aqui em mim, porque eu busco a presença de Deus, a intimidade com Deus, a glória reveste a mim, reveste a você, a graça reveste a mim, reveste a você, e a graça alcança pessoas. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Ele também disse: eu sou a videira verdadeira. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Jesus está dizendo: eu sou o que você precisar que eu seja. Eu vim aqui nesta noite para dizer que Jesus não esqueceu de ti. Jesus ainda ouve as suas orações. Jesus ainda acredita em você. Jesus morreu na cruz do Calvário 2000 anos atrás para te salvar, para me salvar. Jesus é Jesus, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus, aleluia. Irmãos, muito bem, eles atravessam o Mar Vermelho, que vitória. Alguns estudiosos dizem que são mais de 2 milhões de pessoas, alguns falam 3, alguns falam 1 milhão e 500, não importa, irmão, o que importa é que era muita gente saiu do Egito ali, e presenciou a coluna já protegendo, a fumaça de fogo, o mar se abrindo, mas de repente eles começam a caminhar.
3 dias, diga comigo, 3 dias. 3 dias eles começam a caminhar. Depois que atravessou, festa, pastor. Já pensou o mar, eu não sei que altura que é, mas já pensou você passar e ver os peixes nadando do seu lado assim? E você passa a pé seco e do lado de lá e começa a andar 3 dias. Mas quando eles pensam que não, eles são levados a um lugar chamado deserto de Sur. Quando eles chegam nesse lugar, irmão, eles encontram água. Que maravilha, irmão. Olha Deus, como Deus é bom. Mas quando eles vão provar da água, sabe o que acontece? A água não serve para beber. Tem água, mas não serve para beber. E nós sabemos que o corpo humano ele só aguenta 3 dias sem água. Se passar de 3 dias, irmãos, nós nos desidratamos, vai faltar oxigenação no cérebro, nós viemos a ter falência múltipla dos órgãos e viemos a morrer, a falecer. A água na Bíblia é a palavra de Deus. O crente, quando ele fica sem beber a palavra, sem ser limpo pela palavra, ele vai morrer. E tem muito crente hoje morto dentro das igrejas. Muito crente hoje jogado no chão. Sabe por quê? Porque não tem como, irmão. Chegou no lugar e não sai desse lugar. Chegou no momento, num lugar onde tem água, mas a água é amarga. Sabe por quê? Porque alguma coisa está trazendo essa amargura para essa água. Existem crentes dentro da igreja que estão amargurados de coração. Estão feridos, estão machucados, estão sem forças, estão cansados, oprimidos. Irmãos, mas aí diz o texto que eles chegam no lugar onde a água é amarga. E aí, por que Deus traz um povo dele para um lugar que a água é amarga, pastor? Sendo que nós lemos o texto e logo depois desse lugar tem fontes de água. Se já tinha um lugar preparado com fontes de água, com palmeiras para eles ficar, por que Deus faz eles passar pela água? Por que Deus já não leva eles para as águas, para as fontes? É porque Deus quer provar aquele povo. Deus quer testar aquele povo, porque tem muita gente que adora a Deus, que gosta de Deus, que vem aqui glorificar a Deus quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. Agora, quando está difícil, quando está um momento complicado, é aí que você conhece as pessoas. Come 1 quilo de sal com a pessoa que você vai ver quem ela é. Pisa no pé dela, pega ela num dia que ela está irada, que ela está nervosa, aí você vai conhecer quem é essa pessoa. Porque quando você está com prosperidade, você ajunta colegas. Mas quando você está passando necessidade, você vê quem é amigo. É bem simples, irmãos. Deus está falando assim, eu vou provar esse povo aqui. Porque quando eu abro o Mar Vermelho, eles cantam, eles dançam. É muito fácil cantar e dançar quando o mar está aberto. Mas eu quero ver dançar e cantar quando o mar está fechado. Quando não tem saída. E Jesus e o nosso Deus está provando esse povo. O texto mesmo vai nos dizer no capítulo 15. No capítulo... Deixa eu ver aqui. No capítulo 15, no versículo acho que 25. Pode colocar aí, varão? Capítulo 15, versículo 25. Não é isso não. Perdão. É capítulo 15 e versículo 24. É isso mesmo. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma ave que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu um estatuto, e pode passar. Versículo 26. E disse, se ouvires atentamente a voz de Deus, ouvi a voz de Deus, e fizer o que é reto, andar em obediência, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, guardar no coração a palavra, nenhuma enfermidade porei sobre ti que pus no Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Mas tem um momento que ele fala que prova aquele povo. É um momento que Deus está provando. Uma outra, depois você lê aí com mais atenção. O Senhor está falando, eu estou provando o povo. Porque Deus é um Deus que não tira você, não tira você do Egito para colocar você num lugar complicado, num lugar de murmuração. Ele colocou o povo, quando chegou 3 dias, o Moisés que era o Salvador, o Moisés que tinha estendido o cajado, eles começam a murmurar, começam a reclamar. E aí eles começam a entregar o que tem no coração. Porque no momento difícil, eu entrego o que eu tenho no coração. E tem gente que é caminhão de lixo. Pode passar uma lutinha que ele reclama. Ele reclama. Irmão,
nós precisamos entender os momentos e a vontade de Deus na nossa vida. Se Ele está colocando nós em um lugar complicado, é porque Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ele não vai só dar vitória, Ele vai te preparar para algo maior. Porque se Ele colocou você em um lugar de águas amargas, você precisa transformar essas águas amargas em águas doces. Se Deus plantou você na faculdade, na escola, no seu trabalho, onde as águas estão amargas, tem uma pessoa que senta do seu lado, eu não sei porque Deus te colocou lá, tem uma pessoa que está precisando de uma palavra sua, você vai transformar aquelas águas amargas em águas doces. Não é para você desviar e nem pular e nem acelerar o processo. O Senhor te colocou e você precisa entender a direção de Deus. E quando você está num lugar de águas amargas, o que você vai fazer? Orar, irmão. Clamar. Sabe o que é clamar? Eu clamo ao Senhor. Agora sabe o que é murmurar? Eu reclamo. Reclamar é murmurar, irmão. Pare de murmurar. Começa a clamar. Tá difícil? Então, Senhor, qual é o propósito que eu estou vivendo aqui? Me ajuda a decifrar o que eu posso fazer. Aí sabe o que Deus fez, irmão? Deus falou para Moisés assim: pegue essa madeira e jogue na água. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Irmão, eu vou voltar. Vamos ler de novo? Pega essa madeira e joga na água, sim ou não? Não, irmão. Tem coisa que Deus vai falar, pastor. Mas tem coisa que Deus vai te mostrar. Tem coisa que Deus vai falar: pega o cajado, estende na água, a água vai se abrir. Mas aqui não. Aqui Deus mostra para ele. Tem uma madeira. Aí Moisés vê a madeira, pega a madeira e joga a madeira na água. Aí a madeira, irmão, simboliza a cruz do Calvário. Jesus está dentro do cronograma de Deus. Ele diz: eu sou. É Ele que chega em Gideão com o cajado. Irmão, é Ele que muda o nome de Jacó. Você não vê anjo mudar nome de ninguém, não. É o próprio Deus que muda e muda a história, que muda, irmão. É Ele que aparece para Paulo. E aí talvez Jacó fale: eu ganhei do anjo. Não ganhou não, sabe por quê? O anjo, quando ele vira para ele e pergunta: qual é o seu nome? Aí Deus ganhou. Sabe por quê? Porque quando ele foi falar para o pai dele falou: qual é o seu nome? Ele mentiu. Ele falou: é Esaú. E não era Esaú. Quando o anjo pergunta qual é o seu nome, ele fala: tá vendo que você está errado? Mas agora você vai falar o seu nome certo. Meu nome é Jacó. Mas agora ele fala: então, porque você foi verdadeiro, eu estou mudando a sua história. Eu estou mudando a sua história. De hoje em diante, tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque eu tenho uma promessa com seu avô. Eu também tenho uma promessa com seu pai. Eu tenho uma promessa porque eu sou fiel. Eu sou fiel. O Senhor é fiel na sua vida. O Senhor é fiel na sua casa. Devemos servir ao Senhor e o Senhor vai fazer a parte dele. Amém, irmãos? E aí, eles continuam, irmão. Então, ele pega a madeira reflete a cruz, porque somente a cruz tem o poder de transformar, pastor Arnaldo. Somente através da cruz do Calvário, Jesus morrendo na cruz, ele pode perdoar pecados. Somente a cruz pode resgatar um prostituto e colocar ele como um profeta do Senhor. Somente ele pode pegar uma prostituta e colocar como uma profeta do Senhor. Somente ele pode perdoar, somente ele pode mudar história, somente ele pode mudar caminhos. Pegaram Moisés, que é um assassino, que foi um assassino, que tem mãos em suas mãos, e colocar ele para segurar um cajado, para liderar um povo e falar: ei, sobe aqui porque eu quero ficar um pouquinho com você, porque eu quero ser seu amigo. Você está entendendo? Que nós só temos coisas ruins para apresentar para Deus, mas pela graça eu fui alcançado, pela graça você foi alcançado, graças a Deus que somos imperfeitos, porque perfeito só é um, e se chama Jesus Cristo de Nazaré. A cruz do Calvário foi jogada na água, a madeira transformou aquela água que era amarga em água doce, em água potável. O que Jesus tem para fazer na sua vida, somente Ele pode fazer. Mas se você abrir o seu coração, Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com vocês. Amém, irmãos? Jesus é o madeiro é a cruz. Somente Ele pode transformar a água amarga em água potável. Somente Ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Deus é poderoso, irmão. Aleluia. E aí então, a palavra do Senhor vai nos dizer que somente Jesus
por intermédio ali daquele povo, transformou a água. Mas depois daquele momento, irmão, o que acontece? Acontece que Deus, Ele não muda a terra. Deus, você não vê a hora, momento nenhum, Deus pegando o povo e levando para a terra prometida. Deus não vai mudar o lugar que você está plantado. Está amargo lá o seu casamento? Tá? Deus não vai te dar outro marido, não. Está difícil lá, Deus não vai te dar outra esposa, não. É lá que você, por intermédio da cruz, levando Jesus para o centro da sua vida, levando Jesus para o centro da sua casa, levando Jesus para o centro do seu coração, que vai ser transformado a sua casa. As águas amargas vão ser transformadas. Mas tem pessoa que acha, Deus precisa me mudar de lugar. Essa igreja aqui não presta. Eu preciso ir para outra igreja. Irmão, nunca foi o lugar. Sempre foi Jesus. Não adianta você querer sair daqui, porque o problema não vai acabar, porque o problema está entre aqui, está aqui dentro. É amargura, é falta de perdão, é falta de conciliação, é falta, irmão, de você criar vergonha na cara e se limpar, tirar isso que está atrapalhando o seu ser, a sua alma, a sua visão. Tem irmãos, irmão, que não tem visão. Deus está falando, ei, a árvore está aí, irmão, pega a madeira e joga na água, mas ele não faz nada. Aí tem jovem que fala assim, eu estou orando para que o Senhor abençoa e me dá um marido. Eu estou namorando, será que ele é de Deus? Aí de repente ele olha, o cara já bateu na mãe, já deu um safanão nela. Deus está mostrando, Deus não está falando, mas Deus está mostrando. Tem coisa, irmão, que é perceptível. Tem coisa que Deus está te mostrando, mas você não cai a ficha. Tem amigo seu que fala mal de 5 pessoas em 10 minutos para você. Você é a sexta. Que ele vai falar mal para outra pessoa. Presta atenção, tem amizade que você tem que sair fora. Tem amizade, tem coisas que você está participando, tem grupos que você está participando, que a água não vai ficar potável, porque Jesus, ele não habita em lugar sujo. Jesus, ele não aceita um coração impuro. Jesus não aceita, irmão. Ele veio para limpar, ele veio para te sarar, para curar a sua vida, curar a sua alma, por intermédio da cruz do Calvário. Quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Ele fala, eu sou o bom pastor. Se você entrar na porta das ovelhas, é a única porta em Jerusalém que não tem tranca, que não tem chave. Então, todos nós podemos entrar. Mas quando você entra, irmão, e quando você entra no átrio lá, a primeira coisa que tem é o altar de sacrifício. Jesus está falando assim, eu não te obrigo a entrar pela porta, mas depois que você entrar pela porta, você vai morrer comigo no altar. Você vai morrer comigo no altar, mas também eu sou a ressurreição e a vida. Você vai ressuscitar comigo. Nós ouvimos muitos eu sou a porta, eu sou o pão vivo, eu sou a ressurreição, eu sou a videira. Jesus, irmãos, está falando, eu não te obrigo a me seguir, mas quando você decidir me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me sirva, e me obedeça. E ouça os meus mandamentos, porque aonde você pisar, eu vou tornar a água que era amarga, eu vou tornar ela potável na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse processo que Deus nos leva a um lugar de águas amargas, é um processo que vai fazer a gente crescer. E a gente entender que nós não somos nada, que nós não somos ninguém sem Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu. E porque Ele venceu, deu-nos o direito de ser chamados de filho. Eu sou filho, porque Ele primeiro me amou. Amém, irmãos? E aí o que acontece? Nesse momento que as águas se transformam, eles partem dali. Diz o texto que eles saíram daquele lugar. Deixa eu verificar aqui aonde que está. No versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes. Havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Irmãos, é tão bonito, porque Deus está falando assim, tornou a água potável, mas eu tenho 12 fontes e tenho 70 palmeiras para você, porque você passou no teste, você foi aprovado. Ele não mudou a terra, mas ele mudou a água.
Ele não vai mudar onde você está plantado, mas Ele vai mudar, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria. A sua alegria não pode estar em coisas, não pode estar em dinheiro, porque quando Deus abre o mar, eu glorifico. Quando Deus torna a água amarga, eu murmuro. Nós não podemos servir a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. E Jesus é maravilhoso, Ele te amou, Ele deu a vida dEle por mim e por você. Nós precisamos adorá-lo e respeitar a vontade dEle, que é perfeita, agradável, é a vontade de Deus sobre a minha vida. E você fala assim: nossa, mas tá difícil demais. Tá, então agradece, porque podia estar pior. Tem gente que não vê as coisas boas, tem gente que só vê o lado ruim. Aí eu bati o carro, nossa, olha aí, ó, que prejuízo, nossa, acabei com a minha vida, acabei com o ano. Mas um filho eu podia morrer, você podia ter morrido, você podia ficar paraplégico. A gente não consegue enxergar as coisas boas, a gente só enxerga a coisa ruim. Isso é da parte carnal. Nós precisamos alimentar um lado espiritual e começar a enxergar que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E talvez Deus olhe assim: Deus é mal porque eu perdi tal pessoa. Deus é mal porque isso, porque aquilo, eu perdi meu emprego. Ei, irmão, entenda que Deus está te provando. Porque aquilo que é para você, irmão, Deus não está preparando. Eu poderia chegar e falar assim: nossa, Deus está preparando a sua bênção hoje. Eu vou falar mentira. Sabe por quê? Deus não está preparando bênção de ninguém. Pastor, mas você está conversando fiado. Não, já está tudo preparado. As fontes já estavam lá. As palmeiras já estavam lá. O carneiro já estava em cima do Monte Moriá. Quando o anjo chega e fala: não, Abraão, não mata o seu filho, olha para trás. O carneiro estava lá, apareceu naquela hora? Não, porque Deus, Ele não é um Deus de momento. Deus tem tudo preparado, tudo está no controle dEle. Você precisa subir na montanha certa, você precisa ouvir a Deus, porque Deus já preparou a provisão para você lá. Deus está colocando um momento difícil na sua vida, mas a bênção já foi preparada. Deus tem fontes para você e para mim, mas nós só vamos partilhar das fontes do céu se eu e você entendermos o processo que Deus está fazendo nós caminharmos. Deus está fazendo você caminhar um processo. E a gente precisa aprender, irmão, que o deserto não é destino. O destino nosso é o céu. Nós estamos passando, é passagem. Águas de Mara é passagem. Mas eu posso ficar lá a vida inteira se eu não entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é pegar Jesus e colocar no centro. É pegar Jesus e colocar na água. É pegar Jesus e colocar no meio lá da minha casa, da minha família, dos meus negócios. É colocar Jesus em primeiro lugar. Aleluia. Abra aí para nós, varão, por gentileza. Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Êxodo, eu já estou terminando, irmão. Não fique triste, não. Amém? Êxodo, capítulo 1, versículo 1 a 5 diz assim, presta atenção. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Versículo 2. Eu vou ler aqui os nomes e você vai contar 1, 2. Depois que eu falar o nome, você conta, amém? Dizendo o seguinte: porque eles vão descer para o Egito. Mas quem que já estava lá? Escola dominical, escola dominical, escola dominical. Quem estava lá? José. Então vamos lá, irmãos. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Segue. Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali e Gade e Asser. Aqui, vou seguir agora, vocês já pararam com 11. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Irmãos, entenda bem, tinha quantas fontes que Deus preparou na terra de Edim? Quantas fontes? Irmão, fala com o coração aí, vai. Quantas fontes? 12 fontes. E quantas palmeiras? Aqui, Deus está falando o seguinte: eu sou um Deus de promessa. São 12 filhos de Jacó. São 12 tribos de Israel. Eu vou preparar uma fonte para cada tribo. São quantos que desceu? Foram 70, eu vou preparar 70 palmeiras. Mas agora eu quero que você abra em Lucas capítulo 6, versículo 11 a 13. Lucas capítulo 6, 11 a 13. Diz assim o texto:
Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quando o que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1 diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Irmão, Jesus escolheu 12 discípulos. Jesus depois escolheu 70. Os 12 ele disse, me segue. Os 70 ele disse, vai. Jesus está na frente, quando pensa que não, ele está atrás, dando livramento, protegendo, mas também mostrando a direção. Aqui Deus é fiel para cumprir, está falando assim, ei, eu preparei 12, não foram 11, não foram 10, foram 12 fontes no meio do deserto, porque eu cuido do meu povo, eu zelo do meu povo. E você se coloque de pé aí, irmão, para você entender. Vai se colocando de pé aí. Deus preparou algo para você também, irmão. Nós temos durante o ano, quantos meses nós temos, pastor Mateus? São 12 meses, e eu quero dizer para você que são 12 fontes. Em janeiro tem fonte para você, fevereiro tem fonte, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tem fonte para você, tem fonte para sua casa. Não vai te faltar água, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Irmão, servir a Deus é isso, é acreditar, é marchar na presença de Deus, mesmo que você não está enxergando o mar aberto, começa a marchar, que Ele vai abrir o mar do lado de lá para cá, é de lá para cá. Irmão, tem documento que está sendo assinado hoje, mas não é aqui, é fora, mas a sua vitória já chegou. Tem cura, irmão, tem milagre, porque Deus é um Deus, Jeová Rafá, Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que cura. Talvez, irmão, você não vai ser curado da sua enfermidade, mas a sua alma hoje está sendo limpa, a sua alma hoje está sendo curada, sarada, renovada, transformada, de água para vinho. Ei, irmão, de água amarga para água potável. Se você crê, fecha seus olhos aí e engrandece o nome do Senhor. Levanta a sua voz e fala: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela fonte de janeiro, ó Pai, obrigado pela fonte de fevereiro, obrigado pela fonte de março, ó Pai, porque Deus preparou, irmão, fontes de águas potáveis para você beber. Esse ano não vai faltar água não, viu, irmão? Esse ano não vai faltar, porque Deus está protegendo, Deus está dando direção, Deus está te livrando, Deus está cuidando de você, está tirando essa amargura do seu coração. É hoje, irmão, é hoje. Aleluia! Eu queria que o pastor Tito viesse aqui. Pega o violão aqui, pastor, vamos adorar o Senhor. Ei, irmão, eu quero fazer um compromisso com você aqui. O Senhor falou com você na palavra. O Senhor disse para você que Ele é fiel para cumprir. E quando tem um momento difícil, o Senhor está fazendo você passar por um processo, provando você, para ver se você é filho, para ver se você engrandece o nome do Senhor, para ver se você clama, porque Deus sabe fazer o crente clamar, viu, irmão? Ah, se Deus sabe fazer você entrar no seu quarto e orar. Ah, se Deus sabe fazer você chorar. Deus sabe, irmão. Não espere, irmão, as águas ficar podres não, para você entrar no seu quarto e começar a clamar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabe, irmão, Ele sabe, e nós não entendemos que Ele pode fazer todas as coisas. Achamos, irmãos, que eu e você somos bons demais, suficientemente. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Não, irmão, sem você nós não somos igreja. Sozinho eu não sou nada. Sem Jesus eu não caminho, sem Jesus eu não tenho direção, sem Jesus eu não tenho proteção. Mas Jesus, Ele é a nuvem, Ele é o anjo, Ele muda o seu nome, Ele trabalha no íntimo do seu coração. Mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus nesta noite, ouvir a voz de Jesus no seu coração, quebrantar esse coração de pedra, esse coração, essa boca de lata, que não abre para glorificar o nome do Senhor, porque Deus morreu na cruz, irmão, Jesus se fez carne. Mas eu não sei agradecer. Parece que eu estou morto já faz tempo. Parece que nada tem sentido. Parece que eu não tenho mais alegria, pastor. Parece que o meu dia é amargo. Parece que quando eu abro os olhos eu quero fechar. Parece que o meu dia é o último dia. Parece que não, fala assim: eu quero morrer. Se morrer é melhor. Morrer é melhor. Irmão, se você morrer, você vai para o inferno. Se você morrer com esse coração amargo, sujo, impuro, você vai perecer. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade.
Eu não vou chamar você aqui para frente. O pastor Tito vai adorar o Senhor com uma canção, mas eu vou fazer um compromisso com você. Irmão, eu vejo só a roupa, a cor, o seu cabelo, o seu olhar, a sua fisionomia, mas Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o seu coração hoje. E se você hoje se arrepender dos seus maus caminhos, ouvir a minha voz e me obedecer, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra, e tu serás um povo meu, um povo adquirido meu. Deus vai cortar laço, Deus vai te proteger, Deus vai te dar direção, Deus vai andar contigo. Mas hoje, irmão, eu não estou vendo, irmão, para mim também, eu estou ministrando a palavra, mas Deus está vendo o seu coração. Se você quer mudar, se você quer uma vida nova, se você quer fontes de água viva e palmeiras para você descansar, irmãos. Esse ano é um ano de vitória, esse ano é um ano de descanso, esse é um ano que Deus vai abençoar a sua família, esse ano é um ano que Deus vai cuidar de você como nunca cuidou, porque você entendeu quem você é, você entendeu quem você faz parte de um corpo, que você é membro de uma igreja e que você vai dedicar o seu tempo para Jesus, que vai pegar a cruz, o madeiro da cruz e vai falar: ei, eu vou te seguir, Jesus, porque você é maravilhoso, porque você é bondoso. Você fecha os seus olhos e num compromisso seu com Deus, você vai falar: Senhor, hoje eu quero firmar aqui uma nova aliança contigo, firmar um compromisso esse ano eu vou andar na tua presença, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou obedecer, eu vou guardar a tua palavra no meu coração. Davi falou: eu guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E é isso que nós devemos fazer nesta noite, irmão. Feche os seus olhos aí, o pastor vai cantar aqui, mas você ora ao Senhor aí. O Senhor está te escutando, irmão. O Senhor está te